Olá, eu me chamo Dri Novaes e aqui a gente fala sobre como aprender costura do zero até as suas primeiras peças. E hoje a gente vai falar sobre os pontos de costura da sua máquina, as opções de pontos que você tem e como usar eles, como regular eles e em que momento você deve usar que material e tudo mais, certo? Mas antes de começar a falar propriamente sobre os pontos e tudo mais, por que, por que que eu achei que seria interessante trazer esse assunto aqui hoje? Bem, gente, quando eu comecei a costurar também, quando eu quis, fui movida por um desejo de ter essa experiência na costura e tive meu primeiro contato com uma máquina, eu percebi, e isso eu só percebi agora, né? Porque naquele momento eu não tinha esse conhecimento. Eu percebi que eu esperava que a máquina já viesse pronta. Que eu que fosse necessário apenas que eu colocasse ela na tomada e ela me desse o ponto perfeito. Que ela me desse aquele ponto bem justinho, bem com a largura adequada, com a largura perfeita. E isso é uma pura ingenuidade, foi uma pura ingenuidade minha em relação à máquina, né? É, digamos assim, é querer demais da máquina. Então, e eu lembro que nessa experiência de querer que a máquina me desse esse ponto tão perfeito, tão bonito, eu acabei, eu acabei começando a costurar. E quando o ponto não tava bonito, não tava perfeito, tava muito curto, muito justo, tava, eu lembro que tava até repuxando o tecido, né? Deixando ele um pouco engelhadinho, ou seja, a tensão tava bem forte. Eu fiquei um pouco decepcionada e até com medo de ter danificado a máquina que nem era minha, que tinha pedido emprestado. Mas mesmo assim, eu fui costurando, né? Mas com esse incômodo, achando que eu tava ou que a máquina não estava funcionando bem, ou que eu tinha danificado ela. E ter essa experiência não é nada interessante, né? E além disso, depois além dessa experiência, né, quando eu comprei a minha máquina realmente e ela chegou até mim e estava usando ela, eu também tive alguns empecilhos, algumas tretas com a minha máquina, que eu não sabia, eu não conhecia ela e estava usando o ponto reto normal, mas no momento que eu fui usar um outro ponto e eu mexi em algumas regulagens da máquina e depois não voltei, não retornei às regulagens, né? E fui tentar usar o ponto reto de novo. Aí eu notei que a posição da minha agulha não mudava. Eu trocava a posição da agulha e nada. Eu tentava trocar para manter um alinhamento que eu estava precisando naquele momento e ela não mudava, não mudava. Poxa, aquilo me aborreceu tanto. Eu acredito que passei alguns dias. O meu marido ficou até preocupado comigo, porque eu tava nervosa, achando: nossa, eu comprei uma máquina quebrada, ela tá com defeito, não sei o quê. Que azar que eu tive de comprar essa máquina e ela já veio com defeito. O que é isso? E eu fiquei reclamando, reclamando, e eu acredito que todo mundo saiba que reclamar não ajuda em nada e não faz bem, né, pra gente. E depois de tanta reclamação, depois de um tempo, eu acabei descobrindo que foi uma simples bobagem minha de não ter prestado atenção nas regulagens da máquina, de não conhecer as regulagens dos pontos da máquina. E foi libertador ter conhecido, ter descoberto a solução do problema, mas foram, foram alguns dias de aborrecimento, de estresse. Então, o que eu quero dizer com isso? É que eu quero te dizer que é realmente importante
que você, principalmente você que ainda está começando, está pensando ainda em entrar no mundo da costura, que é realmente importante que você saiba como regular os pontos da sua máquina, qual ponto usar, quando usar, tudo isso para que você evite certos aborrecimentos, tá bem? Então, vamos começar a falar sobre os pontos. Bem, depois de ter feito uma, uma análise dos pontos, uma análise minha mesmo, não é nada assim, tão definido pelo mundo da costura. Foi uma análise minha mesmo. Eu dividi os pontos em três. O ponto reto, que é o ponto mais comum que a gente utilize no dia a dia da costura. O ponto zigue-zague, que é uma variação, né, do ponto reto. Nada mais para acabamento e para costurar um material específico, que seria material de malha e tudo mais. E os pontos decorativos. Dentro dos pontos decorativos, a gente pode encontrar uma grande quantidade de pontos. Depende da máquina que você tem. No caso, a minha tem alguns. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 8. A minha tem 8 pontos decorativos. E esses pontos decorativos eu posso usar de diversas formas. É só colocar a criatividade em prática. Mas sim, vamos nos atentar aqui no ponto reto. Dri, mas o que é o ponto reto? Eu realmente estou bem no comecinho, eu só estou pensando em como fazer a costura, eu não sei o que é o ponto reto. Bem, o ponto reto é esse ponto que são alguns tracinhos, que a gente percebe que são alguns tracinhos, assim, que se formam no tecido, unindo eles. E é o ponto mais comum, é o ponto que eu acredito que a maioria das pessoas conhecem de ver, né? De ver nas coisas. Mas esse ponto, além de ser o mais comum, ele tem algumas variações que podem acabar te causando confusão ou que são necessárias que você conheça. Uma das primeiras características dele é que ele tem uma variação de comprimento de ponto. E o que seria essa variação de comprimento do ponto? Bem, essa variação, primeiro, essa variação ela é definida aqui, nessa engrenagemzinha aqui, e ela varia do 0 ao 4. E o que ela define? Basicamente, um ponto desse comprimento aqui seria um ponto de 4 milímetros. Vamos imaginar, né? Porque não tem 4 milímetros aqui. Mas seria um ponto de 4 milímetros. O que seria um ponto de 3 milímetros? Seria um ponto menor, mais curto do que esse de 4 milímetros. Seria esse aqui de baixo. Mais curto do que o 4 milímetros. Certo? Então, essa variação de pontos, de comprimento de ponto, é interessante e é importante, sim. Por quê? Porque dependendo do tecido que você vai usar, da espessura dele, você pode usar um ponto maior ou um ponto mais curto, certo? E então, mas tem um padrão. Para facilitar a nossa vida, existe um padrão que inclusive o manual já sugere que a gente use. Ele sugere que você use no ponto 3 ou no 3,5 para fazer a maior parte dos seus trabalhos. Só que, gente, eu tenho que acrescentar que depois de muitas experiências costurando, eu percebi que esse ponto nem sempre é o mais adequado. Principalmente na máquina doméstica, eu não sei explicar o porquê, mas eu percebi que ele acaba sendo grande demais. E eu só uso o ponto 3 ou 3,5
para uma costura que vai ficar aparente, para fazer uma costura de pesponto, uma coisa desse tipo, ou então para costurar materiais sintéticos. Eu também uso o ponto 3,5 e o 4. Agora, para costurar algodão, eu acredito que é interessante que você mantenha o seu ponto no número 2, 2,5 e não 3, certo? Isso já é uma experiência minha e, para ser sincera, eu acho que esse é o ponto ideal. Além dessa variação de comprimento do ponto, para que o seu ponto reto fique bem feito, tenha aquele acabamento mesmo bem bonito, mesmo nas costuras internas, né? Mesmo nas costuras que não vão ficar aparentes, para que ele fique firme como eu posso dizer, às vezes a gente faz uma costura e quando abre os dois tecidos, a gente enxerga a linha muito, né? Não enxerga só um pouquinho, enxerga muito a linha. E aquilo já te mostra que a tensão do teu ponto não está adequada, que ele está folgado, né? Outra coisa também que mostra que o teu ponto está folgado é que a linha de cima, né, não pode aparecer atrás e nem a de trás na frente. Elas têm que se entrelaçar no meio do tecido, no meio das camadas do tecido. Esse seria o ideal, né, do teu ponto reto. E isso te proporciona um ponto bonito, um ponto com aquela aparência que a gente tanto gosta, né? Eu digo a gente, eu acredito que toda costureira gosta de ver aquele ponto bem bonito, limpo, bem delicado. Mas tá. Sim. E como eu já falei que o ponto reto tem uma variação grande uma variação de comprimento, ele também, para ser ajustado, você deve prestar atenção na tensão que está usando na máquina, e aí a tensão você regula bem aqui, nesse primeiro pino da máquina. Então você vai mudando isso sempre que, eu acredito que já até falei num vídeo, uma dica interessante para que você regule a tensão é que se a linha de cima estiver aparecendo atrás, você tem que aumentar um pouco a tensão, e se a de trás estiver aparecendo na frente, você diminui um pouco a tensão. Mas sim, além disso, quais são as principais finalidades do ponto reto? Bem, gente, são muitas. Praticamente tudo. Quando você vai costurar, as costuras mais básicas é com ponto reto. E também serve para algumas costuras externas, que a gente chama de pesponto, que são algumas costuras que a gente faz só para dar acabamento na peça, nas peças. Mas, bem, então eu acho que é isso sobre o ponto reto. É isso que a gente tem para falar. Ah, sim. Tem outra coisa. A posição da agulha. No ponto reto, você pode variar a posição da sua agulha para a esquerda, para a direita, no centro. E aí eu te recomendo a usar a agulha sempre no centro, que fica mais fácil de você alinhar o tecido e ter uma boa margem de costura. Mas então agora vamos falar do ponto zigue-zague. E o ponto zigue-zague, ele já tem uma coisa bem diferente do ponto reto. É que além do comprimento do ponto, você também deve, não só pode, você deve regular a largura dele. E aí, para você escolher o ponto zigue-zague, que seria esse ponto aqui, deixa eu dar um exemplo. Seria esse ponto aqui. Você pode regular aqui, mudando para o ponto zigue-zague. É só girar para o desenho dele ficar reto nesse ponto. Aqui, mais uma vez, você vai regular o comprimento do seu ponto, que vai variar do 0 ao 4.
E o comprimento do seu ponto é a distância desse ponto até esse ponto. Certo? Outra coisa que muda no ponto zigue-zague é que você precisa regular a largura do ponto. E a largura do ponto vai ser isso daqui. A distância daqui para cá. E aí, você só... Mas essa largura do ponto varia de 0 até o 6, certo? Mas, para que você consiga ter um ponto zigue-zague de fato, você vai ter que começar a usar a largura do ponto a partir do 2. Então, para o zigue-zague, você pode regular o comprimento do ponto de 0 a 4 e também pode regular a largura do ponto, que vai de 0 a 6. Mas você só vai conseguir ver o ponto zigue-zague de fato quando você estiver usando a largura número 2. Certo? Bem, e outra coisa interessante é que para esse tipo de ponto, a posição da agulha, ela não é que ela não importe, mas é interessante que você mantenha no meio. Eu acredito que no meio sempre facilita, porque quando você muda a largura do ponto, a agulha vai se ajustar também para te dar aquele ponto. Então, mantenha a posição da agulha no meio, sempre, para não cometer erros. Outra coisa sobre o ponto zigue-zague é que também é legal que você regule a tensão, e aí vale a mesma dica do ponto reto, que você preste atenção para que a linha de cima não esteja aparecendo atrás, linha de trás na frente, para que o ponto fique realmente resistente. Mas, sim, e quais são as principais finalidades do ponto zigue-zague? Eu acredito que são pelo menos três finalidades. Ele também é pode ser usado como ponto decorativo, um ponto que você usa para fazer apliques em tecidos, colocar apliques de feltro, apliques de tecido mesmo, né? Faz o desenho, posiciona e faz a costura ao redor, ou seja, você vai estar aplicando alguma coisa no tecido. Ele nesse caso seria um uso decorativo do ponto zigue-zague. Ele também pode ser usado para dar acabamento em roupas e substituir a máquina overlock, que dá aquele acabamento na margem das costuras para que o tecido não fique desfiando, certo? Outra forma de usar, e que também é muito interessante, porque normalmente as máquinas domésticas são um pouco limitadas a tecidos de algodão, mas se você quiser costurar a malha e tiver uma agulha adequada, você pode sim costurar a malha usando o ponto zigue-zague, porque ele é um ponto mais elástico, ele te permite uma certa abertura, né? Como é que eu posso dizer? Ele te permite essa abertura. Se você puxar, ele não vai simplesmente romper, ele vai esticar também um pouco. Então, se você vai costurar malha, quer costurar malha, é ideal que use o ponto zigue-zague. Mas todas essas coisas sobre tamanho e largura do ponto zigue-zague, você vai ter que definir isso cada vez que você for usar ele, né? Diferente do ponto reto, que a gente pode manter um padrão ali de 2 e 2,5, no ponto zigue-zague é interessante que você teste sempre, né? Para ver se o ponto está regulado do jeito que você quer, se aquela largura que você escolheu é realmente a mais adequada para o que você está precisando, se o comprimento também é o mais adequado. Então, teste antes no material, no retalho de um material similar ao que você vai usar na sua peça, para saber se o ponto está realmente saindo bem e está sendo bem feito. Bem, e agora a gente chegou nos pontos decorativos, que, como a gente falou lá no início, são 8. São 8 pontos. Como o próprio nome já diz, né? Os pontos decorativos são para você fazer algum tipo de decoração
nos tecidos e tudo mais. Eu, sinceramente, uso os pontos decorativos para colocar em tecidos lisos, que não tem muitos detalhes, né? E para que eu deixe ele um pouco mais charmoso, eu coloco os pontos decorativos e uso eles dessa forma. Vou variando entre eles. Eu já usei em bainha de fralda, em bainha de lençol que fiz para minha filha e todas essas coisas. Mas, sim. E como é que você usa o ponto decorativo? Assim como o ponto zigue-zague, você vai mudar aqui e aqui mesmo ele te dá a imagem de como seria mais ou menos o ponto que você está escolhendo. Como é que ele vai sair, mais ou menos. Mas só isso não basta, porque assim como o ponto zigue-zague, você também precisa regular largura e comprimento de ponto para os pontos decorativos. Então, mais uma vez, reafirmo aqui que é interessante que você teste antes, num pedacinho de retalho, teste como é que está o seu ponto com aquela regulagem que você escolheu e vá mudando a regulagem conforme você achar necessário. Só assim você vai conseguir alcançar o ponto do jeito que você quer, daquele jeito mesmo bem bonito, bem próximo do que está aqui aparecendo na imagem. Porque se você só mudar para o tipo de ponto e não mudar o comprimento, não mudar a largura do ponto, as chances são de que o seu ponto não vai sair nem perto do que está aqui nessa imagenzinha. Bem, mas continuando falando sobre as finalidades do ponto decorativo, outra coisa também que seria interessante é quando a gente está fazendo peças que hoje são, são chamadas de peças de costura criativa, como estojo, bolsas, utilidades. Eu chamo de utilidades. Você também pode usar os pontos decorativos para fixar o tecido na manta, que seria um tipo de estruturador. A manta é um tipo de estruturador, como se fosse uma espuminha que a gente usa para deixar o tecido mais firme. Então, você pode usar eles para isso também. E eu acredito que é isso que tinha para falar sobre os pontos decorativos. Mas faltou um ponto aqui que a gente tem na maioria das máquinas e que eu não consegui, não falei e nem coloquei aqui, que é o ponto de fazer casa de botão. E esse ponto é bem interessante, ele tem 3 opções, né? Que inclusive é indicado por números 1, 2 e 3, porque a gente vai fazendo a, a parte de cima, a lateral de um lado, a lateral de outro e a parte de baixo. É assim que ele é feito. Mas esse ponto, ele nada mais é do que o ponto zigue-zague próprio para você fazer casa de botão. E também nesse ponto, quando você vai fazer a casa de botão, você precisa usar uma sapatilha específica e também você precisa regular o comprimento do ponto. E aí, para a casa de botão, você precisa de um zigue-zague mais fechadinho, o mais próximo possível. Que, inclusive, nos manuais a gente encontra ele como ponto acetinado, que ele vai ficar bem fechado mesmo. Vai ficar como se fosse um caminhozinho, como a gente vê nas casas de botão, né? Que ao redor tem uma costura bem fechada, pois a gente precisa que o ponto zigue-zague fique daquele jeito, bem fechadinho. Então é melhor que você use abaixo do número 1 no comprimento do ponto. Ele vai ter que estar abaixo do número 1. Já a largura, como eu tinha dito anteriormente para vocês, a largura ela pode ser, para que você possa ter o ponto zigue-zague, ela pode ser a partir do 2. E aí fica a seu critério, você pode testar e verificar
como você acha que fica melhor, né? Qual a largura é melhor. Mas para casa de botão, eu acredito que a gente não quer que o ponto fique largo demais, né? Bem, gente, é, era isso que eu tinha para dizer sobre os pontos. Eu espero realmente ter ajudado. E se você ainda tem dúvidas sobre isso, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de te responder. E por hoje é só. Obrigada e até a próxima.